E se, no primeiro episódio de Stranger Things, o Will e a Eleven trocaram de lugar? Gente, essa teoria tá explodindo na gringa e ela é insana. Uma das maiores perguntas que a gente tem na série é por que o Will? Por que foi o Will que foi levado? Tem algum motivo? E claramente, pelo que a gente viu na série, tem um motivo específico pelo qual foi o Will quem foi levado pro mundo invertido. Mas e se, na verdade, nunca era pra ser ele? E se, na verdade, ele foi uma substituição pela Eleven? Deixa eu explicar. Logo no primeiro episódio, a gente vê uma sequência onde o Will tá voltando de bike pra casa, ele vê um Demogorgon, aí ele corre pra casa dele, entra na casa dele, fecha e tranca a porta, e aparece um shot, assim, da tranca da casa dele, deslizando e abrindo. E é aqui que tá o negócio. Em uma entrevista recente, os Duffer Brothers explicaram que os Demogorgons não têm habilidades telepáticas, ou seja, não têm poderes que nem a Eleven e o Vecna. Então, quem que abriu aquela tranca? De 2 ou 1? Ou foi o Vecna, ou foi o Eleven. E foi a Eleven, e eu vou te explicar por quê. Vamos pensar na seguinte teoria. Depois que a Eleven fugiu do laboratório, ela passa por aquele túnelzinho, foge e encontra uma casa, a casa dos Byers, que é muito perto do laboratório, porque a gente vê isso em um shot onde aparece duas placas, a placa de Hawkins e a placa do laboratório, que é a direção por onde o Will está indo, ou seja, a casa dos Byers é perto do laboratório. Ela acha uma casa e se esconde na cabaninha dos fundos. E tem algumas coisas que apontam pra isso. Por exemplo, quando o Will chega correndo na casa dele com medo do Demogorgon e ele foge pra cabaninha dos fundos, a cabana já estava com a luz acesa, mas estava tudo desligado, a Joyce não estava em casa, o Jonathan não estava em casa, tudo desligado, menos a cabana. Por que será? Será que tinha uma certa pessoa já naquela cabana? Ah, e dentro da cabana tinha um saco de dormir. Um saco de dormir, gente! Calma que tem mais. Como vocês sabem, os Demogorgons seguem sangue. O Will não tava sangrando. Por que o Demogorgon tava insistindo tanto em ir atrás do Will? E se, na verdade, era pro Demogorgon estar atrás da Eleven? Ele seguiu o Will até a casa dele, onde a Eleven estava. E é aí que vem toda a teoria. A Eleven vê o Will correndo pra casa, ela vê o Demogorgon, fica com medo e decide, como estratégia pra sobreviver, abrir a porta pro Demogorgon entrar e pegar outra pessoa, o Will, enquanto ela foge. Se ela abrir aquela porta, ela consegue fugir, mas o Will se ferra. Isso também explica porque no episódio 2 ou 3, ela misteriosamente sabe a aparência do Will. Quando ela tava com o Mike, ela vê uma foto dos meninos juntos. E ela aponta pro Will, como se ela soubesse quem ele era. Mas tecnicamente, a esse ponto na série, não era pra ela ter conhecido o Will de nenhuma forma. Porque ela apareceu quando o Will já estava desaparecido. Então como que ela sabia quem ele era? Ela só apontou pra ele do nada. Aí tem toda aquela cena que a luz começa a piscar e aí o Will desaparece. Então a gente sabe que muito provavelmente foi naquele momento que o Vecna pegou o Will. Mas eu não acho que era pra ter sido o Will, eu acho que era pra ter sido a Eleven. Tá, mas agora você deve estar se perguntando, então se o Vecna pegou o Will errado, por que ele não matou o Will? Por que ele ficou com o Will? Então, esse é o motivo. O Vecna não tinha nenhum motivo pra ficar com o Will, mas ele tinha um motivo pra correr atrás da Eleven. Qual é esse motivo? Os poderes dela, as habilidades psíquicas da Eleven. Mas e se? Me escuta. De algum jeito, quando o Vecna levou o Will pro mundo invertido, o Will conseguiu poderes. Que agora significa que o Vecna não precisa mais da Eleven. O que explicaria por que ele parou de correr atrás da Eleven. Isso também explicaria como que o Will sobreviveu uma semana no mundo invertido. Agora, se você assistiu até aqui, se prepara que isso vai explodir a sua mente. Isso conecta com todas as vezes que a Eleven ficava falando eu sou um monstro, e se eu for um monstro? E da vez que ela virou pros meninos, pro Mike especificamente, e falou, fui eu abri a porta. Não só a porta do mundo invertido, mas a porta da casa dos Byers também, que foi o catalisador pra toda a série acontecer. Isso explicaria os paralelos entre Eleven e o Will, o porquê muita gente shippa Byler ou sente uma conexão entre o Mike e o Will, mesmo quando o Mike estava namorando a Eleven. Talvez porque, na verdade, era pra ter sido o Will. Isso também explica o porquê o Will não tem nenhuma memória do mundo invertido. Se ele tem ou teve poderes, ele não faz ideia. Isso também explica o porquê o Vecna tem esse hiperfoco no Will. Ah, isso também explicaria a música da 4ª temporada, Running Up That Hill. Gente, a letra da música é simplesmente essa. Come on baby, come on darling, let me steal this moment from you now. Que significa, me deixe roubar seu momento agora. Tem mais. Come on angel, come on darling, let's exchange the experience. Vamos trocar de experiência. And if only I could, I'd make a deal with God and I'd get him to swap our place. E se eu pudesse, eu faria um acordo com Deus e eu faria com que ele trocasse os nossos lugares. Por que eles ficam falando de trocar de lugar toda hora? Porque a Eleven e o Will trocaram de lugar no início. E esse é o motivo da série existir. Boom!